Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Está todo mundo me escutando e vendo aqui a apresentação que está compartilhada? Só me dei um Sim. ok. Perfeito. Bem, maravilha. Bem-vindos novamente. Eu sou José Dantas, faço parte da equipe do Departamento Internacional aqui da BIMO, junto com a Larissa Gomes e o Enzo Capella. Vou estar coordenando aí o nosso evento hoje de manhã. O nosso encontro hoje, ele marca uma primeira edição de uma série de webinars que a gente está organizando, que vai se dedicar a aprofundar ainda mais a nossa experiência aí nos mercados-alvo do Brazilian Health Devices, o BHD, que é o projeto de exportação setorial da BIMO em parceria com a Apex Brasil. Hoje, o foco do nosso webinar é os Estados Unidos. Antes de iniciar, eu queria tomar a oportunidade de cumprimentar e agradecer os nossos parceiros que atenderam aí o convite da Abimo, se conectaram com a gente hoje e que logo mais vão apresentar para vocês e compartilhar informações aí muito relevantes sobre o mercado que a gente vai trabalhar no nosso evento. Então, muito obrigado, Rodrigo, Gustavo, da Apex Brasil, Paulo Passarini, nosso parceiro aí de longa data. Sempre bom estar com vocês. Muito obrigado. E, claro, agradecer a presença de todas as associadas que se conectaram e que estão aguardando aí o nosso evento hoje iniciar. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Bem, pessoal, como eu comentei, o evento de hoje é uma série, é, é a primeira edição de uma série de webinars que a gente vai realizar ao longo do ano. Então, eu queria compartilhar com vocês que o nosso calendário aí de webinars vai acompanhar a nossa programação de feiras internacionais. Então, a gente inicia hoje com os Estados Unidos, atender o país aí onde a gente vai nos próximos 2 meses participar com um pavilhão brasileiro organizado pelo PHD nas feiras FIME e ADLM, que acontecem aí em junho e julho, atendendo os segmentos médico-hospitalar e de laboratório. Mas, ao longo do ano, a gente vai realizar aí uma edição voltada ao mercado do México, refletindo aí a nossa participação na Expo Med Hospitalar na Cidade do México, que acontece em agosto. Na sequência, trataremos de Rússia, uma vez que a gente vai participar aí da Dental Expo, a feira de odonto, que acontece lá no país em setembro. Dando sequência, África Health, em outubro. Teremos também um pavilhão na feira que acontece aí na Cidade do Cabo. Logo depois Alemanha, refletindo aí nossa participação tanto na Feira Médica, em novembro, quanto na IDS, aí, que acontece em março do próximo ano, em Colônia. E, bem, e aí, para encerrar esse primeiro ciclo de webinars, vamos tratar também dos Emirados Árabes Unidos, que reflete aí o nosso início, na verdade, do calendário anual de feiras internacionais nas feiras de Dubai, que são a Arab Health, a EDC e Medlab. Então, só para reforçar com vocês que esses webinars que a gente vai organizar servirão como preparatórios para as empresas que vão. A gente vai buscar compartilhar informações relevantes de mercado, mas o convite fica aí aberto para a participação de todas as empresas associadas, uma vez que a gente vai compartilhar aqui com vocês informações relevantes para a atuação e expansão da participação de vocês nesses mercados, né? Extrapolando aí a participação nas feiras. Bem, antes, deixa eu só repassar aqui a agenda. Eu vou iniciar a apresentação, vou compartilhar aqui algumas informações com vocês sobre o fluxo comercial que a gente já tem com os Estados Unidos para o setor de dispositivos médicos, tratar também um pouco sobre o setor de saúde no país, e dar algumas orientações sobre as feiras que a gente vai participar lá. Logo na sequência,
o nosso colega Rodrigo, que é analista na coordenação de análise de mercado da Apex Brasil, vai apresentar a vocês o mapa de oportunidades da agência, com foco aí em quais oportunidades temos para o nosso setor mapeado nos Estados Unidos. O Gustavo Loreto, que é analista aí de negócios no escritório da Apex Brasil em Miami, vai tratar aí dos serviços locais de apoio às empresas no país. E o Paulo Passarini vai fechar a nossa programação aí com uma apresentação sobre o FDA, que é a certificação aí necessária para a comercialização de dispositivos médicos nos Estados Unidos. Tínhamos previsto na nossa agenda a participação do ministro Cristiano, do chefe do SECOM lá de Miami, na nossa programação, mas felizmente aí por um conflito de agenda ele não vai conseguir participar, mas sem prejuízo nenhum aqui a informação, a informação que ele compartilharia com vocês, a gente ainda assim vai conseguir passar, então infelizmente, a gente não vai contar com essa participação, mas a informação vai ser compartilhada. Bem, durante a apresentação, pessoal, só para reforçar, eu queria pedir para vocês manterem o microfone desligado. A gente tem uma sessão aí no final voltada a perguntas e respostas. Então, anotem as perguntas e logo no final da última apresentação a gente abre esse espaço para vocês perguntarem a qualquer um dos palestrantes aqui, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que foi apresentado, tá bem? Bem, e iniciando aqui, então, as informações que a gente tem previsto para o nosso seminário, queria fazer alguns destaques aqui sobre o mercado. Os Estados Unidos é a maior economia global hoje, o país que tem o maior PIB e também é o país mais populoso do Ocidente. Estamos falando aí de uma população bem superior à do Brasil. O país é o maior player global do setor de dispositivos médicos, tanto em fabricação quanto no mercado internacional. Historicamente, é o maior importador mundial de dispositivos médicos e atualmente é também o maior exportador de dispositivos médicos. Há aí uma troca de lugares entre Estados Unidos e Alemanha, mas em 2023, Estados Unidos foi o maior exportador de produtos do nosso setor. E é também aí o principal parceiro do Brasil na comercialização de dispositivos médicos, sendo aí o nosso principal destino de exportação. Tratando das importações aí dos Estados Unidos, em produtos do setor, em 2023 foram importados aí 190,8 bilhões pelos Estados Unidos. É um crescimento aí de 7% em relação a 2022, tendo aí como principais fornecedores de dispositivos médicos o México, que é aí o seu país vizinho e também membro do bloco econômico ao qual os Estados Unidos faz parte, Irlanda, Alemanha, China e Japão. Na América Latina, México aí é o primeiro fornecedor ao país, mas seguem esse ranking a Costa Rica, o Brasil em terceiro, Colômbia e El Salvador. Em termos gráficos, para ilustrar aqui as importações em 2023, a gente vê ali os Estados Unidos com uma exportação de 190,8 bilhões, e o ranking ali dos cinco principais importadores dos produtos, né, do nosso setor, seguidos aí de China, Alemanha, Holanda e Japão. E o Brasil ali com a importação de 2023 de 8,1 bilhões. Vocês podem perceber que a diferença do volume importado pelos Estados Unidos pela segunda colocada ali na China é uma diferença aí de 62%. Então, é um volume bem superior. Por isso que, historicamente, o país aí é o maior importador de dispositivos médicos. No que se trata aí de exportação, os Estados Unidos exportou em 2023 137,9 bilhões em dispositivos médicos, tendo aí como seus principais destinos México, Holanda, China, Canadá e Japão. Na América Latina, além do México, o Brasil aí como segundo maior consumidor de dispositivos médicos norte-americanos, seguidos da Costa Rica, Colômbia e Argentina.
No gráfico aqui dos principais exportadores, a gente consegue ver que a diferença é bem menor do que na importação, né? Estados Unidos segue como sendo o principal ali player no mundo do setor, seguido aí da Alemanha, China, os Países Baixos, né, Holanda, Suíça e o Brasil, ali com a participação de 1,06 bilhão na exportação. Então a diferença ali do primeiro para o segundo colocado é bem menor, são só 5%. Que a gente já comercializa ali com os Estados Unidos? Bem, como eu comentei, os Estados Unidos são os maiores importadores dos dispositivos médicos brasileiros. Em 2023, a exportação brasileira para o país foi aí na ordem de 217,5 milhões, o que isso representa aí 20%, 20,5% do total que o Brasil exportou para o mundo. Então, de tudo que a gente vendeu para fora, 20% foi direcionado aos Estados Unidos. Quais são aí os principais produtos que a gente tem comercializado anualmente? Os pensos adesivos, que são os curativos, ali materiais de consumo, agulhas para sutura, artigos e aparelhos ortopédicos, válvulas cardíacas e outros instrumentos e aparelhos para odontologia. Essas são as principais mercadorias, mas a lista segue aí, são muitos os dispositivos médicos que a gente tem comercializado anualmente com o país. Já na importação, os Estados Unidos são também os principais fornecedores de dispositivos médicos para o Brasil. Eles exportaram para cá, no ano passado, 1,47 bilhão em produtos do setor, que representa aí 18% de tudo que a gente comprou de fora de dispositivos médicos. E aí, os produtos principais são os reagentes de diagnóstico de laboratório, os reagentes para imunologia, também produtos de laboratório, sondas, catéteres e cânulas, instrumentos e aparelhos para medicina e partes e acessórios de outros instrumentos e aparelhos para análise. Bem, compartilhando aqui um pouco de informações que a gente tem sobre o setor da saúde nos Estados Unidos. A Associação Americana de Hospitais tem aí mapeado que há mais de 6.100 hospitais no território dos Estados Unidos, o que totaliza aí cerca de 34 milhões de admissões anuais e cerca de 916 mil leitos disponíveis. Na parte de odontologia, a associação correspondente já soma aí mais de 202 mil profissionais dentistas em todo o território dos Estados Unidos, o que dá aproximadamente ali 60 profissionais por 100 mil habitantes. Em termos demográficos, a principal distribuição aí, concentração desses de dentistas no território dos Estados Unidos se dá principalmente nos estados da Califórnia, Texas, Nova York e Flórida. Aqui é um ponto importante, é uma característica do país, dada aí a dimensão continental dos Estados Unidos, é importante, quando a empresa ingressar nesse mercado, ter essa visão dos diferentes estados, como que eles funcionam. Por ser um país muito grande, os estados têm essa peculiaridade e funcionam de uma forma diferente. Então, as empresas podem ter estratégias diferentes em cada estado, estratégias comerciais de parceiros diferentes. E na parte de laboratório, a Associação ali Americana de Laboratórios Clínicos aponta que há mais de 320 mil laboratórios clínicos ali no território, sendo 80% ali empresas de pequeno porte. Devido aos custos altos aí repassados aos pacientes nos Estados Unidos, ali há um grande custo para o setor da saúde, então eles lideram o ranking mundial de gastos privados com o setor. As projeções são para que o mercado de saúde atinja um valor aí de 291 bilhões até 2030. A expectativa de vida ao nascer no país é de 80 anos. Hoje a população idosa ali soma mais de 61 milhões, o que dá mais ou menos 18% do total. Então é um público-alvo, tanto que há aí depois que atingido os 65 anos, essa população é assistida por esse programa, o Medicare, que é um seguro-saúde gerido pelo governo. Então, apesar de não haver um seguro-saúde universal, existe uma atenção voltada ao público idoso. Bem, aqui a gente tem alguns QR Codes
com mais dados dos diferentes segmentos que a gente atende. Fiquem à vontade para escanear aí o segmento correspondente, mas lembrando que a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês logo no final do evento, e aí vocês vão poder ver com mais detalhes as informações. E, bem, reforçando, todas essas informações que a gente compartilhou estão presentes aí no estudo de mercado que foi divulgado pela Abimo, elaborado aqui pela nossa equipe, divulgado para as associadas do nosso projeto BHD. Então, nesse estudo, que é específico dos Estados Unidos, vocês vão encontrar informações aí de ambiente de mercado, esse fluxo comercial que eu apresentei. A gente vai aprofundar ainda em uma análise de regulatório, percepções e tendências de mercado, potenciais compradores e alguns contatos relevantes. Então, nesse estudo, você consegue encontrar todas essas informações condensadas. Quem tiver interesse também, logo no final da apresentação, tem os nossos e-mails que vocês podem solicitar o acesso, caso ainda não tenham. Bem, como eu comentei, visando aí o nosso preparatório para as feiras que a gente vai participar nos Estados Unidos, vou passar rapidamente umas orientações aqui sobre as feiras. Claro, serve para todas as empresas. A gente tem empresas novas no projeto que estão indo participar pela primeira vez nesses eventos, mas nunca é demais a gente reforçar e dar algumas sugestões para vocês também otimizarem a participação de vocês nesses eventos. Bem, como vocês já conhecem, o Brazilian Health Devices é responsável aí por levar o pavilhão brasileiro para as principais feiras internacionais do nosso setor. Então, é uma oportunidade para as empresas associadas analisarem o potencial aí do mercado para a sua empresa, embasar a estratégia de internacionalização, identificar potenciais parceiros. Nesses eventos, vocês têm acesso a muita informação de como que funciona a legislação internacional ali, novas tecnologias, como que sua concorrência está se posicionando naquele mercado, quais são os padrões de consumo ali, entre outras informações que vão ajudar vocês a entender melhor o mercado e como que vocês ingressariam nele. Então, as recomendações a quem vai participar aí das feiras, lembre-se de levar cartões de visita bilíngue, material promocional bilíngue ou na língua do país, material promocional digital, caso vocês queiram fazer alguma apresentação, algum material que vocês queiram compartilhar com os visitantes ali do stand de vocês, lista de preço para exportação, refletindo aí custo logístico para os diferentes mercados que são atendidos por aquela feira. Lembrando aí que FIM e ADLM acontecem nos Estados Unidos, atendem o mercado norte-americano, mas também atende todos os outros países da América Latina. E acompanhamento de intérprete, se necessário, caso a empresa não tenha um profissional aí bilíngue, é super interessante que vocês façam essa contratação de serviço para dar o apoio de vocês necessário lá durante a exposição. E o que que a gente recomenda para otimizar aí a participação de vocês? Agendamento prévio de reuniões com potenciais clientes. Então, caso vocês já conheçam o mercado, conheçam alguns clientes que atuam ali, potenciais pessoas, distribuidores que vocês queiram conversar, já façam esses agendamentos prévios. Vocês têm acesso à localização do stand antes mesmo do evento iniciar. Então, vocês conseguem, inclusive, fazer divulgação nas redes sociais da participação de vocês. O BHD compartilha com as empresas um card para as feiras internacionais que vocês podem divulgar em rede social, para que os seus potenciais clientes saibam que vocês vão estar presentes na feira, saibam onde encontrar vocês durante o evento. Caso vocês vão com mais de uma pessoa para a feira, a gente recomenda também que, claro, vocês tenham ali todo o atendimento durante o dia no stand, mas que, quando possível, uma dessas pessoas faça aí um reconhecimento para que vocês realmente tenham acesso à informação ali do que está acontecendo na feira, como que seu cliente está, como que está o stand ali do seu cliente, do seu concorrente, do que ele está demonstrando, o que ele trouxe de novidades, para vocês terem esse reconhecimento do mercado. E, claro, manter ali o registro de todas as reuniões que vocês tiverem, com os cartões de visita que vocês receberem, identificar ali o que é potencial, quem que você tem que dar o retorno. Então, essas são recomendações, claro, já temos empresas aí que
participam, essa será a 20ª participação na firma, tem empresas que participaram de todas as edições, mas nunca é tarde para a gente relembrar isso e também dar a recomendação para as nossas novas associadas. Bem, aqui temos os e-mails aqui do pessoal do Departamento Internacional. Como eu comentei, o estudo de mercado está disponível para os Estados Unidos e também para outros mercados. Quem tiver interesse, é só escrever aqui para o e-mail do Enzo. Ele libera o acesso para vocês dos estudos e compartilha os links. Tudo bem? Bem, essa era a apresentação que eu tinha aqui da parte da Abimo. Eu vou passar agora a palavra para o nosso colega Rodrigo, da Apex, que vai apresentar para vocês o mapa de oportunidades aí dos Estados Unidos, que é o mapa de oportunidades da Apex. Rodrigo, por favor, fique à vontade. Obrigado, José. Bom dia a todos. Então, como o José já fez o favor de me apresentar, né, eu sou o Rodrigo Vutti, que eu trabalho aqui na coordenação de análise de mercado da Apex Brasil. É, a minha principal função, né, a gerência onde eu trabalho é a gerência de inteligência, que é responsável por encontrar e trabalhar informações estratégicas para ajudar na tomada de decisão, tanto das empresas do Brasil, exportadoras, mas também na tomada de decisão da própria agência. E hoje eu vou mostrar para vocês uma das nossas ferramentas que ajudam as empresas a decidirem como escolher mercados, tá? Que é o mapa de oportunidades. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. É, então essa aqui é a página principal da Apex Brasil, né? apexbrasil.com.br. Se vocês clicarem aqui na parte de inteligência, ele vai levar a gente para a nossa página, que tem todos os materiais que a gente produz ao longo do ano. É, E eu vou dar um foco aqui hoje. Eles estão divididos em 4 categorias, tá? Painéis de inteligência, estudos e publicações, alertas e informes e webinars e apresentações. Mas eu vou falar hoje especificamente de painéis. Nós temos 4 painéis hoje, temos planos de aumentar, sendo que 3 deles são mapas de oportunidades, tá? O primeiro deles, ele tem oportunidades no mundo inteiro, enfim, acho que a gente está em 170 países atualmente de cobertura no mapa. E temos 2 mapas que são focados em países, que são dos Estados Unidos e o da China. Eles recebem esse tratamento especial por serem 2 países, os 2 principais parceiros comerciais do Brasil, né? E por serem países muito grandes. Então, se eu digo que existe oportunidade para o produto brasileiro nos Estados Unidos, acho que a segunda pergunta que vem em mente tá bom, mas onde nos Estados Unidos, né? Cada um dos 50 estados acaba tendo uma economia muito complexa e é como se fossem 50 países diferentes. Então, a gente tem esse mapa especial aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, a gente clica no mapa. E ele nos traz a essa página aqui. Para ter acesso ao mapa, é preciso estar logado, tá? É preciso criar uma conta, então eu já estou aqui na minha, mas quem não tiver, ele vai dar a possibilidade de fazer um cadastro. É bastante rápido, não tem grandes dificuldades. Mas eu já estou logado, então a gente pode prosseguir. Tem que rolar a página aqui para baixo e clicar em acesse abaixo o painel. Ele vai mostrar aqui para gente. Como está um pouco pequeno, eu vou clicar nesse ícone aqui embaixo, ele vai me jogar para uma tela separada e aí eu vou conseguir mostrar com mais detalhes. Então, legal. Aqui eu também vou aproveitar e colocar em tela cheia. Ok, então essa é a primeira página do mapa de oportunidades dos Estados Unidos. Ele foi atualizado já esse ano, bem recentemente, então está com dados até 2023. Então, os dados mais atuais que a gente tem acesso mesmo. E aqui logo de cara já temos uma decisão, né, a tomar, que é se a gente vai pesquisar por produto ou por grupo de produtos. Então aqui seria uma cesta, né, com vários produtos juntos. E o por produto, ele significa que a gente vai pesquisar no nível de SH6, que para quem não conhece é um código do sistema harmonizado que eles são os 6 primeiros dígitos do código NCM. Então, para quem já exporta e conhece a nomenclatura comum do Mercosul, é um código de 8 dígitos que cada produto que é exportado ele tem o seu código. E aqui a gente vai pesquisar no nível de SH6, que seriam
A NCM ela tem 8 dígitos, o SH6 ele tem 6, porque esse código ele é universal, ele funciona no mundo inteiro. Todos os países eles seguem o mesmo código. No caso da NCM é um código bem, ele é específico para as necessidades do Mercosul. Então é o que a gente usa aqui no Brasil, mas para ver as oportunidades no mundo, inclusive nos Estados Unidos, a gente precisa usar em nível SH6. Então, eu vou mostrar as duas para vocês, tá? Mas primeiro vamos começar por produto. Então a gente clica no botão e ele vai carregar essa página aqui. A princípio não está mostrando nada porque eu ainda não escolhi qual produto que eu quero observar as oportunidades. O José ele tinha me passado de antemão a lista dos códigos que fazem parte do projeto setorial. E aí eu já fiz uma pré-seleção de alguns códigos que se mostraram mais interessantes. É, como a gente não tem tempo aqui de mostrar todos, né? Eu já fiz essa seleção, mas eles não são. Eu não estou trazendo todos aqui, tá? Depois, inclusive, é um excelente exercício para vocês darem uma olhada. Cada empresa definir quais são os códigos que fazem sentido, né, para as exportações e virem no mapa identificar esses códigos pessoalmente. Mas eu trouxe aqui alguns que pareceram tinham mais oportunidades, tinham mais estados com oportunidades, porque vocês vão ver aqui que para alguns produtos vai ter mais, outros produtos vai ter menos oportunidades. Para alguns produtos não vai ter oportunidade, tá? Porque existe uma metodologia por trás aqui que faz uma série de cálculos com os fluxos de comércio e dependendo do produto, essa metodologia ela não encontra nenhuma oportunidade. Mas para vários produtos a gente vai encontrar sim. E aqui eu vou trazer alguns, começando, por exemplo, pelo código 300190, que é esse aqui, outras substâncias humanas ou animais para fins terapêuticos. Então aqui a gente consegue observar que o mapa ele ficou, surgiram vários círculos nele, né? Cada um desses círculos representam os estados onde a gente está encontrando as oportunidades. Então foram 18 estados e esses 18 estados importaram conjuntamente 309 milhões de dólares em 2023. E a participação brasileira ainda está consideravelmente baixa, né? Só 1 milhão aqui no total. E a primeira coisa, tem algumas coisas que a gente pode notar logo de cara, né? Acho que a primeira coisa delas é que os círculos têm tamanhos diferentes. Esse tamanho é referente ao mercado importador total. Então, não as exportações brasileiras, mas o tamanho do mercado, quanto ele importa do mundo. Então, quanto maior, né? Mais importações. Nesse caso aqui, a gente já pode ver que aqui, por exemplo, na Califórnia, é o maior de todos, é o estado que mais importou entre esses 18. E a segunda coisa que a gente pode observar é o código de cores. As oportunidades, elas têm classificações diferentes. E aqui a gente consegue ver 3 dessas classificações. No total são 5, algumas delas não aparecem nesse exemplo, mas elas vão aparecer em outros exemplos que eu vou trazer mais para frente. Mas aqui a gente já consegue ver essas. Os estados que aparecem com um círculo verde são os que a gente classifica como abertura. Os estados com oportunidade de abertura são aqueles em que a participação brasileira ela ainda não existe ou ela é muito pequena. Então, é necessário entender melhor esse mercado, por que que o produto brasileiro ainda não chega lá, se existe uma concorrência muito forte. Enfim, é necessário fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Inclusive, a gente recomenda essas oportunidades mais para empresas que são experientes na exportação, né? Já exportam para vários locais e querem abrir um novo mercado. Para outras empresas que ainda estão começando, talvez seja um pouco complexo começar a exportar para um local que ainda não conhece o produto brasileiro, que não importa em grandes quantidades ainda o produto brasileiro. Então aqui eu posso dar um exemplo, eu posso aprofundar no exemplo da Califórnia, que é o maior mercado de abertura. Se a gente passa o mouse por cima, e aqui, na verdade, as mesmas informações aparecem aqui do lado em tabela, tá? Mas eu posso passar o mouse, ele vai trazer mais informações. Mas eu vou usar a tabela que acho que fica mais fácil de visualizar. Então,
as importações do estado foram de 100 milhões, né? Realmente um mercado muito grande. E elas estão crescendo a uma velocidade bem interessante, 16% ao ano nos últimos 4 anos. As exportações brasileiras em 2023 foram bem pequenas, né? 300 mil dólares. E por isso que é uma oportunidade de abertura, né? Porque ainda é uma participação muito pequena. Enquanto isso, por exemplo, outros países como a China, que é o principal concorrente, é o país que tem a maior participação no mercado, ela ficou com quase metade, né, 49,5% de participação em 2023. Então, essas são algumas informações que podem ajudar a gente a definir qual que é a melhor oportunidade. Esse aqui parece ser um mercado bastante complexo. O Brasil não tem uma entrada muito facilitada ainda, né? O produto está entrando em quantidades pequenas, em valor pequeno, e tem um grande player aqui que é a China que está dominando. É, e, por exemplo, para empresas que nunca exportaram, que eu estava falando, a gente costuma recomendar outros tipos de oportunidades. Uma delas são essas aqui em azul claro, que são as oportunidades de consolidação. As oportunidades de consolidação, o Brasil tem alguma participação no mercado, mas ela ainda não é muito grande. É, ela varia aí de 0,5% até 10%. E, por exemplo, é, esses mercados eles podem ser mais fáceis porque o produto brasileiro ele já entra, mas ele não está ainda numa participação muito alta, tá? Porque às vezes pode acontecer daquele mercado estar saturado do produto brasileiro, né? Aqui acho que não vai ser o caso para nenhum dos exemplos que eu trouxe, mas às vezes a participação brasileira, por exemplo, já está em 70, 80% do mercado. E isso vai ser uma oportunidade de manutenção que eu vou mostrar mais para frente, mas nesses mercados talvez seja também um pouco difícil colocar mais do produto brasileiro. Pode ser que esteja saturado, aí vai ser necessário fazer uma análise adicional. Mas essas oportunidades aqui de consolidação em azul claro, elas estão num ponto bastante interessante, que é o produto brasileiro ele já entra é, mas não em quantidades tão grandes assim. Então, talvez haja espaço para crescer. E outra característica da consolidação é que o produto brasileiro ele não está perdendo espaço. Então, a gente está crescendo tanto quanto ou até mais do que os outros participantes desse mercado. Então, vou dar o exemplo aqui do Texas para ficar mais claro. Deixa eu ver, eu clico nele, ele vai filtrar para mim a tabela. Pronto, aqui já apareceu Texas. Então, ele importou bem menos do que a Califórnia, tá? Um mercado de 7 milhões e meio em 2023. Também está crescendo a quase 18% ao ano. As exportações brasileiras estão em 176 mil dólares, o que dá 2% de participação. E o crescimento médio anual do Brasil no mercado foi de quase 30% ao ano. Então, está crescendo bem, né? Está crescendo, inclusive, mais rápido do que o mercado como um todo. E é por isso que a gente classifica como uma consolidação. Se o Brasil tivesse crescendo menos do que o mercado, ou até perdendo, caindo, né, um crescimento negativo, ele seria classificado como oportunidade de recuperação, que são essas aqui em amarelo. Tá? Então, dando um exemplo aqui, deixa eu ver, desse estado Massachusetts. Então, aqui o Brasil ele está perdendo espaço, né, em 20%. E enquanto o mercado como um todo está crescendo, Singapura, que é o principal participante, também está crescendo aqui, cresceu 800% ao ano nos últimos anos, então provavelmente não tinha participação nenhuma e agora já é o grande player, né, com mais de 50% do mercado. E essas oportunidades de recuperação, elas podem também ser um pouco mais complicadas, tá? Elas podem, talvez não sejam muito recomendadas para quem está começando a exportar agora, porque justamente a gente não, o mapa ele não vai trazer essa informação qualitativa de por que que as exportações brasileiras para lá estão caindo, tá? Então seria necessário entender de fato se há um problema enfim, se o concorrente nosso oferece um produto mais barato, mais competitivo, ou se são outras questões logísticas, enfim, para superar essa barreira da queda, por que está caindo as exportações brasileiras, seria necessário um estudo mais aprofundado e entender melhor, né? E aí talvez para a empresa que está começando não seja o mais recomendado. Então aqui a gente já tem a gente já teve 3 das 5 categorias, né, de oportunidades para exemplificar. É,
Aqui do lado temos alguns filtros também, tá? Se eu quisesse ver alguma região específica dos Estados Unidos, sei lá, Mid East, por exemplo, ele vai filtrar para mim. Ah, só tem um estado. Deixa eu ver se tem alguma com mais alguns para ficar mais interessante. Essa aqui aparece em 3, né, estados. Então, se eu quero exportar para alguma região específica, eu posso fazer esse filtro. Também, se eu quiser filtrar algum estado específico. Ou se não, se eu quiser apenas as oportunidades que mais me interessam, né? Se, por exemplo, eu quero as de consolidação, eu já filtro e aí aqui aparecem aquelas que são realmente interessantes para a minha necessidade. Então, legal, aqui já temos algumas, né, já conseguimos dar uma olhada geral em como o mapa funciona. Deixa eu passar para o próximo exemplo, que a gente vai conseguir ver alguns outros tipos de classificação. Nesse caso aqui, nós só temos duas, né, que são as de abertura, que já tinham aparecido, mas também as de manutenção. Manutenção são aquelas que eu mencionei que o Brasil já tem uma participação razoável, né, e inclusive podem até estar, dependendo, chegar no nível de saturação. E aqui a gente tem dois estados que estão nessa categoria, que são Illinois e Georgia, tá? Então, se a gente quiser dar um exemplo, por exemplo, em Illinois, que é o maior dos dois, é, eu vou encontrar aqui que o Brasil ele tem participação de 28%. Então, por isso que é uma classificação de manutenção, já é uma participação bem razoável. Enquanto isso, só que o estado como um todo ele está caindo, tá vendo? As importações totais do estado elas estão caindo, mas por que que isso é uma manutenção? Porque as exportações brasileiras para lá, que estão caindo também, elas estão caindo num ritmo bem mais lento do que o mercado total. Então, apesar de até as exportações brasileiras estarem diminuindo, a gente considera como manutenção porque o mercado como um todo ele está diminuindo e mesmo assim o Brasil está se mantendo quase estável, né? Tá tendo a queda do Brasil está sendo bem menos relevante do que a queda do estado como um todo. Então, ele se mantém como manutenção. E aqui no outro exemplo da Georgia, deixa eu ver aqui. Crescimento das importações. As importações do Estado elas estão caindo também, mas nesse caso aqui as exportações brasileiras estão crescendo 20% ao ano. Inclusive, nesse último ano, nesse ano analisado aqui, pelo que eu estou vendo, o Brasil teve participação total, né? Todas as importações que a Georgia fez desse produto específico saíram do Brasil. Então, esses exemplos aqui são os de manutenção. E, por fim, nós temos também, deixa eu trazer um outro produto aqui, que é o 300510, que vai trazer a última oportunidade que eu ainda não tinha mostrado, que é de recuperação em risco, tá? E aqui aparecem, nós temos duas classificações de recuperação, cada uma, elas são equivalentes à consolidação e manutenção em termos de participação, mas elas estão caindo. Então, se consolidação era um mercado, um estado em que o Brasil já tem alguma entrada, mas ela não é muito grande, e o Brasil ele não está perdendo espaço, a recuperação em declínio, que é essa aqui, o Brasil vai ter uma participação semelhante à de consolidação, mas aqui a gente está perdendo espaço. E já a recuperação em risco são os mercados em que o Brasil tem uma participação mais elevada, e assim como manutenção, só que a gente está perdendo espaço nesse mercado. Então, deixa eu trazer esse exemplo aqui de New Jersey. O que que acontece? O mercado como um todo ele está caindo também, a quase 10% ao ano, nos últimos anos. E as exportações brasileiras elas estão caindo num ritmo bem mais acelerado, né? Então, caíram 32% ao ano aí no período. Isso deixou o Brasil com participação de 29%. Provavelmente, lá atrás, em 2020, essa participação era bem mais elevada. E aqui a China, por exemplo, que se tornou o principal fornecedor desse estado, ela, que agora tem 34%, ela, nesse mesmo período que o Brasil perdeu espaço, ela cresceu a 27% ao ano. Então, assim, o mercado como um todo, ele diminuiu um pouco nos últimos anos, mas o Brasil, ele perdeu muito espaço, né? Enquanto isso, outros países, como a China, por exemplo, têm ganhado espaço.
Então, é assim que a gente enxerga, tá, o mapa de oportunidades, assim que a gente observa, enfim, a gente analisa as oportunidades como um todo, essa é mais ou menos a lógica. E recapitulando aqui, né, acho que as oportunidades que são mais fáceis de trabalhar, especialmente para empresas que estão começando a exportar, que ainda não têm muita experiência, são as de consolidação e depois as de manutenção. Só tem que tomar cuidado para ver se o mercado ainda não está muito saturado do produto brasileiro. As de recuperação tem que entender mesmo por que que a participação brasileira está caindo, pode ser algum problema que, que, que pode ser superado ou não, né? Aí precisa realmente desse estudo mais aprofundado. E as de abertura que não aparecem aqui, que são aquelas verdinhas, né? Que o Brasil simplesmente, as exportações brasileiras não estão entrando ainda, mas podem vir a entrar. E aí também é necessário um estudo mais aprofundado. E agora, só para finalizar, vou mostrar um exemplo rápido de oportunidades por grupo. É, então, nós temos aqui, eu já fiz uma pesquisa prévia também. Se a gente digitar, por exemplo, Medic, ele vai aparecer algumas oportunidades de medicamentos. Deixa eu ver aqui qual dessas vai trazer. Todas elas, se não me engano, têm uma oportunidade só. Então é mais para mostrar mesmo que existe essa funcionalidade. Se por acaso alguém depois, o meu produto ele não se enquadra em nenhum desses grupos, né, instrumentos e aparelhos para usos medicinais, cirúrgicos, enfim, ou então medicamentos e produtos farmacêuticos, ou outros medicamentos. Enfim, se o meu produto não se enquadra em nenhuma dessas três, eu posso tentar procurar outro grupo aqui entre as opções e fazer a análise mais aprofundada. Mas aí, nesses casos aqui, cada um deles só vai ter uma oportunidade mesmo, nesse específico de instrumentos e aparelhos aqui. Essa única oportunidade é na Carolina do Sul, é, que foi um mercado que importou 220 milhões de dólares e o Brasil teve uma participação bem interessante até, de 5 milhões e meio e, enfim, 2% do mercado. É, Nesse caso aqui, o principal concorrente foi o Reino Unido. Então, assim, de modo geral, essa é a forma que a gente analisa o mapa de oportunidades. Agradeço a todos a atenção enfim, fico disponível para tirada de dúvidas no final do webinar e depois, se alguém também tiver interesse de entrar em contato, a gerência de inteligência está sempre disponível para ajudar. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Já aproveitar e passar a palavra aqui para o Gustavo, nosso colega lá da Apex Brasil em Miami, que vai tratar aí dos serviços locais aí de apoio brasileiro para o pessoal que tem interesse no mercado. Gustavo, por favor, fica à vontade. Um bom dia a todos, né? Então, deixa eu começar aqui a tentar compartilhar o arquivo para facilitar. Vocês estão enxergando a tela? Ainda não, Gustavo. Nada ainda? Não. Você quer que eu tente por aqui? Vamos tentar mais um pouquinho, peraí. E olha que a gente testou, hein, José? Pois é. Vamos lá. Acho que agora vai. Nada ainda? Isso, agora apareceu sua tela, tá? Numa tela de e-mail Peraí, então, de aqui, saiu apresentação aqui para o você. arquivo, saiu do ar, peraí. Isso, agora foi. Agora foi. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Eu sou o Gustavo Loreto, sou analista aqui de negócio aqui do escritório da Apex Brasil em Miami. Já estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos e nos últimos 10 anos trabalhando para a Apex. E a minha função aqui é essa, aqui no escritório, de receber as empresas e aquelas que têm foco aqui nos Estados Unidos e encontrar
formas e ferramentas que a Apex disponibiliza e que ajuda a empresa nesse movimento de entrada ou de permanência ou de alguma maneira, exportar produtos aqui para os Estados Unidos. Antes, vou dar um pouco da visão geral aqui de como que a gente enxerga as oportunidades aqui para as empresas brasileiras e vou dar um foco depois aqui no escritório da Apex de Miami, né? Então, só para lembrar, colocar como pano de fundo, né? A Apex, aqui em Miami, aqui nos Estados Unidos, nós temos 2 escritórios. O escritório de Miami, que é o maior de todos, o escritório que já tem 15 anos, é o mais antigo e o maior escritório da Apex fora do Brasil, mas nós temos também um colega que fica localizado na costa oeste, lá em São Francisco. Lembrando também que a Apex tem escritórios regionais aí no Brasil, né? Apesar da sede estar lá em Brasília, onde vocês têm apoio, onde o colega Rodrigo fez a apresentação, mas nós também temos escritórios também em Recife, São Paulo, no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, lá em Goiás, né? Então, em Belém. Então, vocês também podem ter apoios regionais e também os apoios em outros países, né? Então, aqui nesse slide, que depois vocês vão receber cópia, vocês estão vendo os escritórios da APEC da Apex Brasil em outros países. Bogotá, Bruxelas, Moscou, Xangai, Jerusalém, enfim. Vocês vão ter cópia dessa apresentação e vão poder enxergar essas possibilidades de apoio em outras cidades e em outros países. Focando aqui nos Estados Unidos, né, nós estamos aqui no Downtown, em Miami, né, com esse escritório aqui. Nós temos meio andar de um prédio aqui que é um prédio do Citibank, no endereço bem nobre aqui em Miami, um prédio comercial. Então, nós temos 22 salas aqui, né, em sala de reunião, toda uma estrutura preparada para receber empresas brasileiras nesse movimento de se estabelecer uma operação aqui nos Estados Unidos. E no lado direito desse slide, vocês estão vendo aí o escritório de São Francisco. Diferentemente aqui de Miami, que nós aqui em Miami somos um coworking space, um espaço compartilhado para as empresas brasileiras. Lá em São Francisco, nós estamos dentro de um espaço compartilhado. Nós estamos dentro do WeWork, né, e temos um colega, o gerente, o colega Emanuel, que é o responsável pela operação lá em São Francisco. Voltando aqui ainda em Miami, né, como eu estava dizendo para vocês, nós somos aqui uma equipe de 9 funcionários. Então, eu vou depois entrar em mais detalhes das ferramentas e as formas de apoio para as empresas brasileiras. Então, a Apex, ela atua com todas essas dimensões, né? A gente procura aqui no escritório de Miami, né, refletir essa forma de apoio da Apex Brasil. Então, nós temos ferramentas de inteligência de mercado, né? Nós temos a possibilidade de ajudar na qualificação das empresas, naquelas que elas querem entrar aqui no mercado americano. Nós temos uma equipe aqui bastante experiente, aqui, com muitos anos aqui nos Estados Unidos, e podemos apoiar as empresas brasileiras nessa trajetória. Nós atuamos em promoção de negócios. Vou focar também bastante nessa parte aí de expansão internacional, né? Como que a gente pode acolher a empresa brasileira aqui no nosso escritório. Temos um colega aqui também que está muito focado, trabalhando com a equipe de Brasília na atração de investimento estrangeiro, enfim, e atuamos também na imagem do Brasil. Então, focando mais no escritório aqui de Miami, vou dar foco nesses 4 pilares: inteligência de mercado, qualificação para negócios internacionais e promoção de negócios e expansão internacional. Na inteligência de mercado, complementando bem o que o Rodrigo já colocou, nós temos algumas ferramentas específicas, né? Por exemplo, referenciando aí o SH6, né? Que seria os 6 primeiros dígitos do código NCM. Nós conseguimos aqui, sem custo para as empresas brasileiras, nós podemos gerar uma lista de importadores desse SH6. Então, é um banco de dados que nós pagamos para ter acesso e a gente consegue, com base no SH6,
fazer um download, né? A gente passa para vocês um arquivo Excel com quem importou, em que estado estão, que é o nome. Muitas vezes essas informações são as que estão disponíveis nesse banco de dados. Então, algumas vezes você consegue telefone, website da empresa, porto que entrou, enfim, a gente consegue te dar uma visão um pouco mais detalhada, mas essa é uma pesquisa específica. Cada SH6 tem um retorno diferente, né? Conseguimos a trabalhar com a qualificação para negócios internacionais. Nós temos orientação para você entrar aqui no mercado, né? Como que você entra na exportação para esse produto aqui para os Estados Unidos, se é um produto que vai necessitar, qual é a necessitar atender uma regulamentação específica, que no caso de vocês é o FDA, né? Nós temos agendas de negócio, com promoção de negócio, facilitando aí a parte de encontro com potenciais compradores, né? E temos também essa possibilidade de escritório compartilhado, né? De posição de escritórios aqui para a empresa estabelecer um escritório físico ou um escritório virtual. Então, focando mais ainda no detalhe ainda, né? A gente consegue compartilhar orientação de mercado, compartilhar informações de contatos, consegue prestar para você, dar para vocês dados de prestadores de serviços. Então, uma lista de advogados, de contadores, de empresas que podem certificar o seu produto atendendo à regulamentação local, empresas de logística, ou seja, tudo aquilo que a gente não faz, como Apex, a gente consegue disponibilizar para vocês uma lista de contatos que vocês possam entrar em contato diretamente, a gente não fica no meio do caminho. Obviamente, a gente não pode se responsabilizar por esses serviços, mas se eles constam dessa lista de prestadores de serviços, é porque eles chegaram aqui referenciados por alguém, né? A gente tem essa possibilidade de ter um escritório físico, ou seja, a empresa que está nesse movimento de criar uma operação aqui nos Estados Unidos, com um funcionário aqui local, né, a gente pode disponibilizar salas para uso exclusivo da empresa. Então, quando é uma sala de uso exclusivo da empresa, a gente chama isso de escritório físico. Então, é um endereço que você pode criar a empresa aqui nos Estados Unidos, usar esse endereço no seu website, no seu material promocional, né? É uma sala de uso exclusivo, mobiliada com internet. Então, você chega aqui com o seu notebook, você senta, você conecta no Wi-Fi e já começa a trabalhar, né? Então, a gente tem sala de reunião. Então, o escritório virtual são para aquelas empresas que também querem criar uma operação aqui nos Estados Unidos, né? Mas ainda não precisa ter um funcionário de forma permanente. Então, o escritório virtual permite que você use o nosso endereço para criar uma empresa aqui nos Estados Unidos. E para criar a empresa aqui nos Estados Unidos, você não precisa nem vir até aqui, você faz remotamente aí do Brasil, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem essa lista de prestadores de serviços, né? Que advogados e contadores, enfim, tudo aquilo que você precisa, empresa de marketing, empresa, tudo aquilo que você vai precisar e que a gente não pode fazer diretamente, a gente dá um contato de quem pode fazer. Empresa de seguro, que é importante também, empresa de logística. Vamos avançando um pouco mais para dar uma fotografia para vocês. Hoje nós temos aqui no nosso escritório, utilizando o nosso endereço aqui, 129 empresas brasileiras instaladas aqui nos Estados Unidos, com o nosso apoio. Essa é uma foto, né? Se você olhar o filme, né, você vai ver que tem muito mais empresas que já foram apoiadas pela Apex Brasil. São empresas que entram e evoluem e vão algumas vezes para o espaço próprio ou vão fazer outros movimentos, né? E a gente fica feliz quando a empresa progride e sai. Nesse momento, uma foto, nós temos 129 empresas, das quais 109 são empresas virtuais, ou seja, estão operando remotamente a partir daí do Brasil e com o nosso apoio aqui local. Eu vou mostrar para vocês como que esse apoio se dá mais em detalhe. E as outras 20 empresas são empresas que já têm um escritório físico, ou seja, já empresas que já têm um funcionário permanente aqui nos Estados Unidos e ela tem uma sala de uso exclusivo dela, né? Então, uma sala mobiliada, como eu comentei com vocês, né?
não precisa se preocupar com limpeza, não precisa se preocupar com o serviço de internet, porque tudo isso faz parte do pacote de serviço que a Apex disponibiliza. Então, entrando bem em detalhes, o escritório virtual, né, é o suporte para vocês abrir a empresa aqui nos Estados Unidos. Vocês podem usar o nosso endereço para criar a empresa aqui, né, nos Estados Unidos. A gente recebe a correspondência que vier para cá. Nós temos uma colega aqui, uma funcionária, né, que fica aqui na recepção. Ela recebe a correspondência e, mediante uma autorização prévia da empresa brasileira, ela abre, ela escaneia essa correspondência para que vocês leiam remotamente. Se vocês precisando de algum serviço, ela pode ajudar a redespachar amostras, coisas pequenas, que nós aqui nós estamos num prédio comercial, no 12º andar, então nós não somos um warehouse. Mas coisas pequenas, embalagens pequenas, nós podemos receber. Eu vou depois mostrar um pouco mais desses serviços que a gente pode fazer de recepção aqui no escritório. Então, está incluído nesse pacote escritório virtual 30 dias por ano para a empresa trabalhar. Então, não é para uma empresa que tem um funcionário permanente aqui nos Estados Unidos usando a nossa dependência. Mas, se ela vem aqui ocasionalmente, 2, 3 dias por mês, para desenvolver negócio, nós teremos uma sala para esse funcionário da empresa, né? Um executivo da empresa aqui, ele vai poder usar uma sala por até 30 dias por ano, né? 4 horas por mês de sala de reunião, né? E junto com isso tudo, nós temos essa lista de prestadores de serviço, que eu já comentei anteriormente. Então, advogados, contadores, empresas de certificação, contato de gerente de banco para você abrir a conta, né? Aliás, temos um serviço adicional que é cobrado por fora, que custa $50 por mês, que é de ir a banco depositar cheque, né? As empresas brasileiras sempre se surpreendem um pouco, mas aqui nos Estados Unidos ainda é muito comum as empresas pagarem com cheque pelo correio. Esse pacote de serviço de escritório virtual, né, 30 dias por ano de uma sala privativa, um telefone com número dedicado para a empresa, ou seja, quando esse telefone é chamado aqui nos Estados Unidos, esse número de telefone é chamado, essa ligação está desviada para vocês atenderem diretamente aí no Brasil. Telefone, os 30 dias por ano, 4 horas por mês de sala de reunião, o uso do nosso endereço, tudo isso, esse pacote completo, ele custa $115 por mês. É um custo bastante subsidiado, considerando que o custo da chamada telefônica está incluído, 30 dias por ano estão incluídos, as horas de sala de reunião, recebimento de correspondência, tudo isso está incluído nesse pacote de serviço. Tem uma obrigação da empresa brasileira de, no prazo de 90 dias, comprovar que constituiu uma empresa americana. E para constituir essa empresa americana, a empresa vai poder utilizar o endereço aqui no nosso escritório. Então, trabalhando junto com advogados ou contadores, né? Se tiver o próprio, já conhecer alguém, usa o seu escritório conhecido. Mas se você não conhece ninguém, está ainda pesquisando, você vai poder contar com essa lista de prestadores de serviços que a gente disponibiliza sem custo, basta pedir, né? E manda um e-mail solicitando e a gente disponibiliza para vocês esses dados de contato. Evoluindo aqui para o escritório físico, né? São tudo aquilo que o escritório virtual já disponibiliza, ou seja, um número de telefone, né? Nesse caso, a empresa vai ter uma sala de uso exclusivo dela. Então, são salas aí que nós temos aqui de 6 metros até 17 metros quadrados. São salas que vão de 1 até 5 pessoas para poder utilizar, né? Uma empresa que precisa de mais gente. A gente, mesmo que a empresa não esteja naquele momento aqui ou esteja passando um período no Brasil, nós recebemos a correspondência, digitalizamos a correspondência para que a empresa leia remotamente. As salas são mobiliadas, as salas têm telefone, as salas contam com serviço de internet. Adicionalmente, a empresa ainda tem direito a usar 8 horas de sala de reunião. Com salas aqui nós temos uma sala pequena aqui que cabe 6 pessoas, ou uma sala com até 12 pessoas de reunião, preparada para videoconferência.
O custo mensal de um escritório físico é de 390 até $1.100 por mês, 1.170 eu coloquei aqui, né? Então, as empresas, dependendo do tamanho da sala que ela vai contratar e da posição da sala, tem salas aqui que são salas internas e outras que são salas com janelas, né? São salas com a estrutura sempre completa, mas tem esse custo variando de 390 a $1.170. Esses, tanto o contrato de escritório físico quanto o contrato para prestação de escritório virtual são contratos anuais, mas não tem multa para ser interrompido, não tem fiador, né? Ou seja, é tudo feito para ajudar a empresa brasileira. No caso de um escritório físico, tem um depósito garantia, que correspondente a duas mensalidades, e no caso de escritório virtual, tem um depósito de $450, que é devolvido ao final do contrato. Os pagamentos são feitos através de um débito no cartão de crédito internacional, né? Então, todo mês a gente faz a emissão de uma invoice e um débito nesse cartão de crédito internacional. Mas lembrando, esse é um pacote de serviço para as empresas se internacionalizarem. Então, sempre vai ter esse prazo que nós contamos de 3 meses para a empresa comprovar a abertura de uma empresa aqui nos Estados Unidos, né? Então, caso a empresa não constitua, ela está sujeita ao cancelamento do contrato. Adicionalmente, né, nós podemos ajudar as empresas com outros serviços. Então, mesmo que a empresa não esteja aqui, né, a gente consegue redespachar alguma coisa pequena, né? As empresas, quando chegarem aqui nos Estados Unidos, nós podemos disponibilizar horas adicionais de salas de reunião. Como vocês estão vendo aqui, o custo é sempre subsidiado, né? Já comentei antes, né? Mas como tem essa cultura aqui nos Estados Unidos de depósito de cheque, nós vamos ao banco. E aí, tanto faz, se a gente foi 1 ou 10 vezes ao banco daquele mês, tem uma taxa fixa de $50 por mês, né? Então, a gente consegue também receber pequenas amostras, redespachar, podemos guardar aqui no escritório, excepcionalmente, pequenas coisas, né? A gente consegue guardar aqui por um determinado período, tudo isso por um custo subsidiado. Vocês vão ter cópia dessa apresentação, o José depois compartilha com vocês, né? Então, vocês têm uma boa visão dos serviços que a gente pode acolher. Queria dar para vocês só essa visão, né? Essas empresas que têm escritório físico e virtual aqui conosco, elas acabam criando essa empresa americana. Essa empresa americana, que pode ser uma filial, uma subsidiária, essa é uma conversa que vocês têm que ter com advogados e contadores, né? Essas empresas acabam, a empresa criada aqui nos Estados Unidos importa da empresa mãe do Brasil, tem um estoque terceirizado com empresas de logística, e elas, então, estão distribuindo e vendendo produtos aqui nos Estados Unidos a partir operando remotamente a partir do Brasil ou através de um funcionário local aqui nos Estados Unidos. Então, terminando já a minha apresentação, né, eu queria falar que nós estamos aqui em Miami, né, temos o colega lá na costa oeste, lá o colega Emanuel, mas nós temos parceria muito próximas, né, com os setores comerciais dos consulados e das embaixadas do Brasil, aqui no nosso mercado de atuação. Nosso mercado de atuação engloba a América do Norte, que é Estados Unidos, México e Canadá, mas nós também temos apoio para a América Central e Caribe, né? Então, apesar de a gente não estar presente nesses países, né, nós temos essa proximidade com os setores comerciais dos consulados e das embaixadas, e também proximidade com câmaras de comércio e prestadores de serviços locais. Então, aqui exemplifiquei, só que os outros setores comerciais, SECONs, né, que a gente chama de setor comercial dos consulados e da embaixada, aqui nós temos aqui em Houston, Atlanta, aqui em Miami mesmo, que o colega hoje não pôde participar, nós temos muita proximidade com todos esses setores comerciais e a gente pode ajudar vocês. Então, contem com a ajuda daqui do nosso escritório, né, para informações de mercado, né, apoio para vocês contactarem advogados, contadores, empresas de logística,
apoio para encontrar potenciais parceiros aqui nos Estados Unidos, ferramentas de acesso a mercado, alguns estudos de mercado nós podemos fazer, enfim, tudo aquilo que a gente puder contribuir nesse esforço, nessa trajetória de vocês, vocês vão ter meus dados de contato e do colega lá de São Francisco, e eu fico aqui à disposição e vou permanecer aqui nesse webinar para responder alguma pergunta específica que vocês tenham, tá bom? É um prazer aí receber o contato de vocês. Muito obrigado, Gustavo, pela apresentação. Como ele comentou aí, pessoal, todas as apresentações vão ser compartilhadas logo depois aqui do evento. Bem, passando aí para o nosso último palestrante, Passarinho, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Muitos conhecidos já, alguns a gente até combateu um papo agora no final hospitalar, né? E sem muitas delongas, porque eu sei que vocês estão correndo. Em primeiro lugar, uma ótima feira. O Passarini não vai estar nessa feira, porém o Lucas, meu sócio, vai estar lá, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, precisar de alguma coisa, nós vamos estar lá, na feira. Eu estou aqui à disposição de vocês para estar sanando também qualquer tipo de dúvida. Vou compartilhar minha apresentação com vocês para a gente fazer um breve bate-papo sobre os temas sobre FDA. Pessoal, vamos lá, né? O pessoal já colocou diversos dados aqui durante as apresentações sobre o mercado americano. Eu só queria compartilhar um dado. Esse dado ele é um pouco antigo, ele é da Universidade de Coimbra, ele data de 2016. Em 2016, os Estados Unidos consumia sozinho 21% de toda a produção mundial da área de saúde. Ou seja, os Estados Unidos sozinho comprava mais que toda a Europa, que a Europa consumia 17% da produção mundial. Bem, então é um mercado farto. Sim, é um mercado muito farto. Porém, o FDA não é somente para os Estados Unidos. Não é somente para essa atividade, né? Então, para a gente entender o que é o FDA, o FDA é a Anvisa americana, é a Anvisa deles lá, é a agência mais antiga que existe hoje, tá? Ela é bem estável, ela possui uma quantidade enorme de colaboradores, e o processo para que você possa comercializar dentro dos Estados Unidos os produtos médicos passa pelo FDA. Ela tem uma pequena diferença com a Anvisa, que a Anvisa não é responsável por alimentos, e dentro dos Estados Unidos o FDA é responsável por alimentos. Pessoal, o que o FDA pode ajudar vocês? O que o FDA pode trazer de benefícios para vocês? Bom, a primeiro ponto, se vocês têm intenção de comercializar dentro do mercado americano, a primeira situação que vocês precisam entender é que de nada irá adiantar vocês estarem lá se não tiver a devida regulamentação. Vocês não poderão exportar produtos médicos sem a regulamentação no FDA. Passa. E o que é regulamentar nos Estados Unidos? Ou o que é regulamentar? De uma forma bem leiga, gente, regulamentar é provar para um terceiro, de forma escrita, tá? Que o seu produto tem segurança e performance. Segurança, ensaios. Performance, avaliação clínica ou pesquisa clínica. Ou predicação, igual a gente utiliza nos Estados Unidos. Então, é basicamente isso. Nós precisamos provar para esse terceiro, no caso, esse terceiro aqui nos Estados Unidos, é a agência americana de controle, e o seu produto tem essa atividade. Passa, mas
muitas pessoas chegam para mim nas feiras, não só na feira de Miami, que vai ocorrer agora, que é uma feira com foco não tanto no mercado americano, mas sim na América Central, né? A gente conhece bem essa feira, que me pede FDA. O FDA abre tantas portas. Bom, é importante entender um ponto que eu sempre comento. O FDA, assim como a CE, é uma certificação de peso, a gente chama. É um atestado de qualidade do seu produto. É algo que vai garantir para aquele distribuidor que está passando pelo seu stand que o seu produto possui qualidade. Porém, ele não é obrigatório para a, para a certificação dos países da América Latina como um todo, tá? E nem abre portas para o Canadá. O Canadá tem um processo completamente diferente, é um processo muito mais parecido com o CE do que o próprio Estados Unidos. Todavia, quem está passando no seu stand, ele precisa ter uma segurança, e daí ele pede o FDA. Outro ponto importante que a gente fez esse levantamento durante as feiras, fizemos diversas pesquisas. A pessoa que está indo até o seu stand, ele é uma pessoa responsável pelo comercial, por vendas. Regulamentação é algo um tanto quanto complexo para o pessoal de vendas. Tem muitas informações, muitos dados. Então, passa o mexicano lá no seu estande. E aí ele fala para você: você tem FDA? Porque é obrigatório no meu país. Não, não é obrigatório no país dele. Não é. Só que ele quer um selo de qualidade e você tendo FDA, você vai ter todos os ensaios necessários para registrar no país dele, tá? Importante ressaltar aqui um ponto. O FDA, em alguns países da América Latina, ele adianta o processo. Ele deixa mais rápido. Você entra numa segunda fila de atividade, tá? De registro. E isso é bom, porque estamos dando exemplo no México. O México hoje é um país que está gastando aí até 2 anos para fazer um registro, 2 anos e meio. Se você tem o FDA, esse tempo cai pela metade. Mas não é obrigatório para fazer o registro. Então, essa é uma breve explicação sobre FDA para vocês. E Pascarini, cara, eu tenho equipamento e muitas vezes eu confundo. É obrigatório ter o L para entrar no mercado americano? Não, não é obrigatório. O que é o L? O L é uma certificação focada principalmente para a parte elétrica, para a segurança das partes elétricas do equipamento, e ela não é obrigatória para você ter FDA. Ah, mas eu tenho alguns clientes que irão pedir. Pode acontecer. Pode ter cliente específico que irá te pedir essa situação. Porém, para você ter o seu FDA, você não precisa ter o L. Durante a feira agora, tive alguns clientes também me perguntando de vasos de pressão, se precisava ter, por exemplo, registro ASME. Não, não precisa ter registro ASME para poder registrar vasos de pressão nos Estados Unidos, no FDA. Então, o FDA ele tem foco muito direcionado para ele propriamente dito, não necessitando de terceiros para dar embasamento para se fazer o registro no, na agência americana. E vamos lá, né? Como funciona? Os Estados Unidos é o único no mundo dos países, quando eu digo único, entenda o 80-20, né? Dos países que realmente compram, que tem volume, que tem impacto, ele é único na forma de classificar os seus produtos. A grande maioria no mundo divide os produtos em 4 classes de risco, tá? 1, 2, 3 e 4. Basicamente, o mundo opera dessa forma, né? Alguns países chamam de 1, 2A, 2B, 3, outros países de 1A, 1, 2 e 3. Aqui no Brasil, 1, 2, 3, 4, mas basicamente 4 classes de risco. Nos Estados Unidos, está dividido em 3 classes de risco apenas: produtos de classe 1, produtos de classe 2, produtos de classe 3. Basicamente, são essas 3 classes de risco dentro dos Estados Unidos.
Produtos de classe 1, na sua grande maioria esmagadora, é um processo chamado apontamento, tá? E é um processo muito rápido. Muitas empresas têm produtos nessa classe de risco e nem sabem. É um processo que sai em 20 dias, custa muito barato, não tem taxa para registro, somente anuidade da empresa, e você em 20 dias tem seu registro na mão, pode começar já a vender dentro dos Estados Unidos, já pode estar lá comercializando seu produto. Já os produtos de classe 2, na sua grande maioria, ele é um 510K, conhecido vulgarmente por 510K e tantos outros nomes e apelidos que foram dados para os produtos de classe 2. Aqui é onde estão os produtos que têm uma classe de risco, uma complexidade um pouco maior, e esse aqui já é o processo normal nos Estados Unidos. É o famoso processo aonde eu tenho que juntar a documentação de ensaios e a predicação e submeter. Nesse caso aqui, é onde a gente vai encontrar implantes, vai encontrar até mesmo cardioversores aqui nesse meio, autoclaves, vai encontrar aqui incubadoras, grande maioria dos produtos estão dentro dessa categoria. É um processo de 20 capítulos, a qual nós temos que provar, através de ensaios, a segurança, e temos que provar lá para os técnicos a parte de predicação. No Brasil, na Europa, para provar que um produto é eficaz, nós fazemos uma avaliação clínica baseada em rota literária, ou seja, publicações do meu concorrente, ou faço uma pesquisa clínica. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Eu vou ter que provar que meu produto é igual a algum produto que já esteja sendo comercializado nos Estados Unidos, tá? Então, é um processo de rota por similaridade, né? Mas eu não preciso ter publicações científicas desse meu concorrente. Basta que ele esteja vendendo já nos Estados Unidos. Basta. E caso eu não tenha nenhum concorrente vendendo nos Estados Unidos um produto igual ao meu, como que a gente opera? Bom, é um caso mais raro, mas tem. Nesse caso, a gente tem uma derivação dentro dessa classe 2 que chama de novo, tá? Processo parecido com 510K, porém que eu não tenho predicado lá dentro. Por último, os classe 3. Os classe 3, eles são um processo chamado PMI. Nesse caso aqui em específico, é um processo longo, demorado, caro, que obriga o fabricante a ter pesquisa clínica daquele produto, tá? Nesse caso aqui, são produtos geralmente ligados ao sistema nervoso central ou ao sistema circulatório central, ou produtos que os Estados Unidos consideram de risco para eles, como, por exemplo, o balão intragástrico, que aqui no Brasil não se classifica como de altíssimo risco, e nos Estados Unidos eles colocam. Opa, você acabou de falar para mim, cardioversor, cara, é ligado ao sistema nervoso central e não cai como 3, então. Não dá para seguir nossas regras comuns para os Estados Unidos para encaixar os produtos. Há várias exceções dentro das nossas regras, tá? Esse é um caso desse. Cardioversor cai em classe 2 na sua grande maioria. Então, pessoal, a gente tem aqui um breve comentário, como eu disse, do 510K e do PMI, tá? Se eu for ficar dissertando aqui, eu vou ficar horas falando dessa parte de regulamentação, né, com vocês, mas basicamente entendo. Ou o produto de vocês é um classe 1, vai gastar em média aqui 20 dias, um classe 2, em média, gasta de 120 a 180 dias, tá? Tem exceções, sim, tem produtos que gastam mais tempo, tem produtos que acabam saindo um pouco mais rápido dentro dessa atividade,
Eu já tive processo que após submetido saiu com 95 dias, tá? São as suas respectivas exceções. Os classe 3 em média, vai gastar de 2 a 3 anos, porque envolve uma pesquisa clínica. A pesquisa clínica tem que ser feita nos Estados Unidos, né? Não, não. Pode ser feita aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Ah, eu já posso usar uma pesquisa clínica que eu tenho? Então, nem sempre. Nem sempre. Então, é muito importante se a empresa vai fazer uma pesquisa clínica, entenda se ela vai querer já adentrar no mercado americano. Outra dica importante aqui, muito importante. Pessoal, os ensaios que vocês vão fazer para os Estados Unidos servirão para o Brasil, servirão para o México, servirão na sua grande maioria, se alguém quiser fazer CE, tá? Servirão para a Colômbia, para o Peru, para o Equador. Só que existem pequenos ajustes, pequenos detalhes dentro dessa atividade. Então, quando vocês vão adentrar para exportar, que vocês irão sair do berço esplêndido brasileiro, que a maior parte das empresas acabam se alicerçando aqui dentro, e vão entrar no mercado americano, antes de vocês fazerem o lançamento aqui no Brasil, entendam se é interesse de vocês, futuro, não talvez agora, mas daqui um ano, dois, adentrar em alguns mercados no exterior. Por que eu digo isso? Porque vocês já vão fazer os ensaios certos, se vocês já colocarem agora. E isso vai trazer uma redução de custo enorme para a empresa, porque hoje existe uma ótima homogeneização de ensaios. Só preciso enxergar, porque tem pequenos detalhes que pode facilitar absurdamente sua vida ou te complicar lá na frente, porque você simplesmente não olhou e aumentar um gasto aí até em 100 mil, 150 mil reais, porque simplesmente não atentou esse detalhe. Importante ressaltar: Estados Unidos e Europa dita a tendência de regulamentação. O que vocês faziam há 2 anos atrás, hoje já não faz mais para a Anvisa. A Anvisa subiu a régua enormemente, seguindo uma tendência lá fora. E pelo amor de Deus, gente, essa frase, ela não existe e nunca existirá dentro da regulamentação. Esse produto está há 15 anos no mercado, está 15 anos no mercado sem provas, tá? Não é o fato dele estar no mercado que significa que ele funciona. Isso não tem argumento dentro da regulamentação. Então, entendam um fato. Senhores querem exportar hoje a regulamentação no mundo para os principais países que compram, tá? Os países que giram dinheiro, ela está com um nível muito elevado. Antigamente, os senhores mandavam 3 documentos para registrar no Paraguai, para registrar no Uruguai, para registrar na Bolívia, para registrar no Peru. Isso acabou. Isso morreu. Isso não existe mais, tá? Então, pessoal, importante, né? Junto com essas funções, vocês precisarão de um representante americano, muito parecido com o que é o representante europeu. É uma empresa dentro dos Estados Unidos que irá ser a ponte, o contato junto ao FDA. É obrigatório caso vocês não tenham nenhum escritório hoje dentro dos Estados Unidos, tá? Então, esse representante, ele é a ponte. Ele é quem conversa empresa FDA. Então, importante para vocês estarem entendendo. E as famílias dentro do FDA? Gente, as famílias dentro do FDA é mais expansivas que a família no Brasil. Elas são mais abertas na grande maioria dos casos. Óbvio que tudo tem suas exceções, tudo tem que ser analisado. Porém, na grande maioria dá para colocar muitos produtos dentro da mesma família. Não segue a lógica brasileira, não segue a lógica europeia. Elas são mais flexíveis nas suas grandes maiorias e precisam ter uma análise específica para a gente poder estar dando um parecer se é possível colocar ou não. Gente, recentemente, há 2 semanas atrás, nós fizemos junto com a BIM um podcast de quase 2 horas falando sobre FDA e CE, comparando essas duas grandes certificações. E ali nós colocamos uma infinidade de respostas e de argumentações que hoje não é possível estar trazendo aqui devido ao tempo.
Então, é um resumo básico para quem está indo para o mercado americano, quem está indo para a FIME, entender um pouquinho do que é o FDA, quais são suas exigências. Maiores explicações, pode estar conectando aqui, dá para escutar no carro, dirigindo, é bem descontraído, tá? É algo que foi envolvido as perguntas que vocês mais trazem para nós no dia a dia, mas mesmo assim, passa, tô com uma dúvida, me liga. Estou inteira à disposição para responder todas as dúvidas de vocês, todas as situações sobre o mercado americano focado em regulamentação. Eu dei uma acelerada na apresentação, senão eu ia comer muito tempo de vocês. Eu estou inteira à disposição para responder todas as perguntas. Valeu, Passarini, obrigado aí pela apresentação. Bem, pessoal, para encerrar, vou deixar aqui aberto o espaço para perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta aí, fique à vontade de se manifestar. Eu queria só começar por uma que eu já recebi aqui no meu chat privado, para o Rodrigo. Rodrigo, sobre o mapa de oportunidades da Apex, qual que é a periodicidade de atualização? Então, as empresas acessam hoje o mapa, quando que elas acessarão de novo, vai ter informações novas? Isso é diário? Não, então, legal, excelente pergunta. A gente atualiza os três mapas de oportunidades a gente atualiza uma vez por ano apenas, porque a gente trabalha com os dados de comércio fechados do ano, né? Então, agora, hoje nós temos para esse mapa dos Estados Unidos, a gente tem os dados fechados até dezembro de 2023. Para a próxima atualização, a gente vai precisar ter os dados do ano completo de 2024. Isso vai acontecer lá para março ou abril do ano que vem. Então, a gente atualiza os três mapas uma vez por ano apenas. A gente tem pensado, mas isso é mais para o outro mapa, o mapa das oportunidades globais. A gente tem pensado em novas metodologias que permitam atualizar com uma frequência maior. Mas o dos Estados Unidos e da China não tem muita escapatória. Acho que provavelmente a gente vai continuar atualizando uma vez por ano, no futuro. Maravilha, respondido aí. Alguém tem alguma dúvida que queira apresentar para o pessoal ou aqui para a Bimo? Eu tenho uma aqui do WhatsApp, Passarini. Visando aí custos e essa representatividade que você comentou do selo ali de qualidade do FDA. O FDA é uma alternativa, visto aí o custo alto de obtenção da marcação CE para esse âmbito internacional, assim, em questão de padrão de qualidade? Diante daquilo que nós estamos identificando, se você tem interesse de adentrar no mercado americano, perdão, no mercado europeu, não, aí você vai precisar da CE. Mas se teu interesse para poder exportar, que os teus distribuidores irão te pedir um atestado de qualidade forte, o FDA é muito mais barato e muito mais rápido. Custa em média um oitavo até em 5 anos de avaliação, o custo comparado com a CE, vai abrir as mesmas portas, com exceção, óbvio, da comunidade europeia, tá? Isso nós já evidenciamos na FIME, na Arabia Health, até mesmo na médica, em diversas questões. Então, eu recomendo, é bem mais rápido, tá? E bem mais barato. Ah, passarinho, eu vou precisar ter menos ensaio? Não. Os ensaios basicamente são o mesmo pacote hoje e os mesmos que a própria Visa está exigindo de vocês. Mas é algo muito melhor hoje para quem está começando no mercado de exportação, que é um atestado de qualidade de impacto, tá? Perfeito. Uma pergunta aqui do chat para o Rodrigo. Ao tentar buscar pela categoria de dispositivos médicos no mapa de oportunidades em solo dos Estados Unidos, não encontrou. Pretende adicionar mais categorias de produtos no futuro? Essa até é uma pergunta que eu também faria. Como que a gente poderia incluir uma categoria específica aí de dispositivos médicos, Rodrigo? Uhum. Tá, legal. A classificação que a gente usa no mapa de oportunidades é a do
é a CUSI, que é a Classificação Uniforme do Comércio Internacional. Então, os grupos de produtos eles já estão todos pré-definidos, né? A gente não estabelece. O que pode acontecer é de, por exemplo, algum grupo de produtos ele não ter uma oportunidade específica naquele mercado, ou enfim, para nenhum país, ou nenhum estado. E aí a gente está tentando, estamos conversando até nesse momento para mudar um pouco a metodologia de forma que ela cubra todos os produtos, né, todos os códigos SH6 e todos os grupos de produtos. Porque hoje o que acontece é que se algum produto ou grupo não passa pelos critérios metodológicos, a gente não tem oportunidade, aí fica sem aparecer no mapa, né? Mas a gente está pensando em formas de melhorar essa questão. Então, em suma, o que eu estou querendo dizer é que as categorias elas já existem, são as do CUSI, Classificação Uniforme do Comércio Internacional, é, o MDIC também usa isso nas divulgações de dados de comércio, então é padronizado, né? Eu não sei se existe algo com esse nome específico. As que eu encontrei são aquelas lá que eu tinha digitado, né? Que começam com MEDIC, de medicamento, aí apareceram aquelas três. Não sei se tem outras, teria que olhar o caso a caso. Mas é isso. Quem sabe daqui a um ano, ou enfim, em breve a gente pretende atualizar a metodologia para ter oportunidades para todos os produtos e todos os grupos. Vai ser um pouquinho diferente a lógica, mas a gente vai aumentar a cobertura. Perfeito. Já tem um outro gancho aqui da pergunta do Tássio, também para você. No caso, ele exporta produtos odontológicos. Aí ele pergunta, não teria como abrir uma categoria apenas para esse setor sem se relacionar com o médico? Acho que vai muito em linha do que você acabou de responder. Imagino que, mesmo que não tenha essa categoria específica, eles ainda continuam, podendo procurar por produto, não é isso? Exatamente, né? Os produtos teria que descobrir o código SH6 de cada um. E as categorias a gente não troca, a gente não cria categorias novas, né? Inclusive, talvez fosse o caso de ir por esse lado, porque a gente já percebeu que tem enfim, tem muitos grupos de produtos que não representam muito bem o que tem dentro, né? Tem uns que são, por exemplo, é, é, produtos manufaturados de tal material, e aí você vai olhar o que tem dentro e tem produtos completamente diferentes um do outro, então talvez fosse uma ideia para o futuro também criar uma classificação própria. A gente usou essa justamente para ficar padronizado com o Ministério, o MIDIC. Mas tudo pode ser conversado, né? Talvez no futuro a gente possa criar uma classificação mais adequada. Uma coisa que a gente já parou para pensar é se vale a pena criar categorias com os projetos setoriais, né? E cada projeto setorial passaria para a gente a lista de códigos representativos, né, do projeto e a gente permitiria filtrar dessa forma. Tá, tá aí também aberto, talvez a gente possa implementar isso no futuro. Seria uma ótima ideia. E aí a gente poderia passar os nossos segmentos aqui, nosso projeto que trabalha com médico hospitalar, odontologia, laboratório e reabilitação. E aí poderia fazer subcategorias. Uma ótima ideia. Bem, alguma pergunta a mais? Vocês queiram fazer a pergunta? Bem, Gustavo, quem vai participar lá em Miami, na FIME, já fica aqui o convite para o Gustavo. A gente já costuma recebê-lo lá durante a feira, então quem estiver lá, fique à vontade. O Gustavo pode também apoiar localmente. Já fica aqui o convite, Gustavo, de você visitar nosso pavilhão. Mais uma Isso, e aproveito também para retribuir o convite, José, dizendo para as empresas brasileiras que vão estar visitando o FIME, que fiquem à vontade para agendar uma visita aqui no escritório, aqui em Miami, aqui nós vamos ficar perto, né? Então, vocês ficam à vontade aqui para nos visitar, enfim, conhecer localmente a infraestrutura que a gente pode proporcionar para as empresas brasileiras. Perfeito. Ó, só cortando um minutinho. Gente, a infraestrutura da Apex Miami é incrível. Nós tivemos nosso escritório lá por muitos e muitos anos, agora que o Lucas acabou mudando para lá, que a gente tirou. Mas, olha, o suporte que eles nos deram foi fundamental para a gente poder expandir e crescer na época. Foi muito, muito bom mesmo. Só tem que agradecer a Apex. É isso. Obrigado, Passarini. Foi muito bom ter vocês aqui, né? Vocês estão indo recentemente, a gente fica feliz. Vocês estão crescendo,
o Lucas está aqui agora, né? Então, esse que é o papel nosso mesmo, né? Proporcionar essa infraestrutura que você está referenciando aí. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Agradecer novamente Gustavo, Rodrigo, Passarini aqui pelo apoio durante a manhã. Obrigado pela presença. Aos associados aí, muito obrigado também por estarem conectados conosco. Como eu comentei, essa é uma primeira edição de muitas aí que a gente vai fazer ao longo do ano, sempre refletindo aí os mercados-alvo do nosso projeto setorial. Então, novamente agradecer a presença de todo mundo. Finalizando a reunião, passo para todos a gravação, as apresentações, e a gente está aqui à disposição sempre. Tudo certo? Muito obrigado pelos. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Pessoal.